Senhor que chegou aqui essa noite, Pai querido. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor falará aos corações daqueles que chegaram aqui, Pai querido. Eu declaro agora, Pai, sobre a vida deles, Teu Espírito, Pai, de sabedoria e revelação, Pai querido, dando entendimento, Pai querido, da Tua palavra, Pai, para que eles possam, Pai, aprender, Pai, da Tua poderosa palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu apresento a vida de cada um, aqueles que estão em casa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Podeis sentar. Aleluia. Glória a Deus. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Aleluia. Glória a Deus. Noite de celebração, noite poderosa, sabe, os louvores maravilhosos. Parabéns ao louvor tremendo esse. As moças podem descer, mas o instrumental pode ficar. Eu gostei do instrumental. Poderoso. Aleluia. Como eu falei, uma noite de celebração. Sim, ele também vai descer, Amém. Aleluia. Como eu falei aqui, nós hoje estamos numa noite de celebração, amém? Aleluia, noite da Santa Ceia. E quando nós falamos da Santa Ceia, nós estamos falando de quê? Da morte e ressurreição do nosso Mestre, da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos para essa mesa, nós olhamos alguns itens, como vinho e como pão, por exemplo. E isso quer dizer o corpo de Jesus Cristo. Isso quer dizer o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Ou seja, isso se remete a uma aliança. Aliança essa que nos dias de hoje, as pessoas, infelizmente, as pessoas estão deixando de lado a consciência dessa aliança. Algumas pessoas estão vivendo as suas vidas do jeito que elas querem, né? E o Senhor, ao longo de toda a palavra, desde quando Ele criou o homem no Jardim do Éden, Ele tem buscado fazer uma aliança novamente com a raça humana. E Deus, nesse meio tempo que Ele veio fazendo essas alianças com a raça humana, eu trago à memória a criação do homem lá no Jardim do Éden. Deus criou o homem à nossa imagem e semelhança. Essa foi a primeira aliança que Ele fez conosco. Foi justamente uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de abundância, uma vida de prosperidade. Mas a serpente, infelizmente, ela conseguiu contaminar o pensamento do homem. E o homem, por sua vez, desobedeceu. E toda aliança, quando nós fazemos uma aliança, o significado da palavra aliança é justamente o derramamento de sangue. E quando nós olhamos para as Escrituras, se vocês observarem, tem dois livros, o Novo Testamento e o Antigo Testamento. A Bíblia é dividida nesses dois períodos, Novo Testamento e Velho Testamento. Sendo que o cumprimento da velha aliança, Deus, Ele veio, como eu falei, Ele veio preparando o homem desde então para trazer a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Abre para mim a mídia, por gentileza, só para trazer a melhor compreensão para vocês. Abre para mim Gênesis 3, versículo 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente. Isso foi o ato que a serpente fez, que foi o que tem induzido o homem a pecar. Eu acredito que a serpente, que o diabo, né, o inimigo das nossas almas, ele deve ter ficado pensando: agora eu derrubei a criação de Deus. Agora Deus, Ele vai condenar o homem. Mas veja o que Deus fez primeiramente. Então o Senhor Deus declarou à serpente: por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais e rebanho, e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua terra. Desde então, Satanás, ele vem tentando quebrar as alianças que Deus fez com o homem. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma aliança que ela é imutável. Essa aliança ninguém pode quebrar. Inferno nenhum pode quebrar a nossa aliança com Cristo. Aleluia. Avança para o 17, por favor. Finalmente declarou
o homem, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse. Olha o segredo. O diabo pensou que ia amaldiçoar o homem. Mas o que foi que Deus disse? Maldito é quem? A terra por sua causa. Deus, ele não amaldiçoou Adão e Eva. Ele não amaldiçoou você. Ele disse que maldita seria a terra. Por quê? Porque Deus, ele nos ama. Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele não ia condenar o homem a uma desgraça onde ele não pudesse revogar a sua palavra. Porque o Senhor, ele não volta atrás no que ele diz. Aleluia. E eu glorifico a Deus. Porque quando eu vejo isso, dentro de uma aliança, quando eu observo o que Deus preparou para a raça humana, porque aliança também se remete a promessas. Amém? O que Deus prometeu para mim e para você, ele vai cumprir. Como eu falei aqui, ele não volta atrás no que ele diz. Então, se ele prometeu para você, ele vai cumprir. Amém? Abre para mim, volta lá para o versículo 15. Aí vem aí a vitória, aleluia. Já anunciando a nossa vitória. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Eu não poderia falar sobre a nova aliança sem falar sobre isso. Aleluia. Deus, ele tem feito, como eu falei aqui, ele tem feito algumas alianças com o homem durante essa temporada do homem aqui na terra. E o homem, por sua vez, como eu falei, a aliança, tem um livro de E.W. Kenyon, eu aconselho vocês a ler, que fala sobre pactos e alianças. E aliança quer dizer justamente isso, um pacto, aonde Deus, né, ele usa o sangue para fazer uma aliança com a raça humana. E desde então, para se fazer um pacto, para se fazer uma aliança, precisa de uma outra pessoa. Mas deixa eu falar um negócio para você. Deus, quando foi fazer o pacto com o homem, não foi o homem que teve a condição de se chegar a Deus, mas Deus que se chegou ao homem. Amém? E como eu estava falando, precisa de uma outra pessoa para fazer um pacto. E nesse livro diz que para se fazer um pacto, as duas pessoas, ela faz uma incisão na sua mão. As duas pessoas pegam um cálice ou um recipiente, cortam o seu sangue, derramam o seu sangue dentro desse cálice. Aleluia. E por consequente eles bebem esse cálice, fazendo uma aliança. Só que agora quando eles fazem esse pacto de sangue, um pacto de aliança, que foi o que Jesus Cristo fez com nós na cruz do Calvário, quando se faz esse tipo de aliança, eu estou dizendo para a pessoa que tudo que eu tenho é dela e tudo que ela tem é meu. Mesma coisa foi o Senhor quando ele morreu na cruz do Calvário. Ele disse a vocês, está consumado. Quando ele disse está consumado, tudo que é dele passou a ser nosso. Tudo que nós perdemos lá no Jardim do Éden, ele reconquistou para nós. Aleluia. Quando nós olhamos a antiga aliança, você vai ver que o homem não tinha condição de se chegar a Deus porque ele mesmo quis. Por isso que Deus, aleluia. Se você olhar, quando a gente olha a antiga aliança, nós vamos ver duas linhas. A primeira linha é a linha da justiça e a segunda linha é a linha do amor. Aleluia. Mas em um determinado tempo, essa linha se cruza na cruz do Calvário. Jesus se fazendo justiça por nós. Jesus derramando, Deus derramando o amor dele pela raça humana, por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar sentados nas regiões celestiais. O diabo, ele perdeu. O diabo, ele tem tentado derrubar a raça humana. Mas ele só tenta porque ele se levanta para cair. Ele é um derrotado, ele não consegue mais nada. Ele perdeu toda a autoridade que ele tinha quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Aleluia. E quando nós olhamos ainda para o Velho Testamento, nós vemos a sombra. O Velho Testamento, na verdade, ele é a sombra das coisas celestiais. Aleluia. O Novo Testamento, ele é a sombra. Ele está preparando o caminho para o Messias. E quando eu falo isso, eu trago à memória os pactos que tivemos durante a Bíblia. Tivemos o pacto de Abraão, a aliança de Abraão. Tivemos a aliança mosaica. Aleluia. E vou pegar um exemplo aqui de Moisés. Aleluia. Moisés era um homem pesado de línguas.
Moisés, ele quis retroceder quando o Senhor chamou ele para livrar o seu povo. E num determinado momento, Faraó começou a pressionar o povo de Deus. E Deus usou Moisés para que Moisés trouxesse as pragas do Egito. E uma das pragas seria a morte dos primogênitos. Aleluia. E o Senhor deu uma ordenança ao povo de Deus que sacrificasse um cordeiro, que pegasse o sangue desse cordeiro, passasse nos umbrais das suas casas, porque a morte iria passar por todo o Egito. O Senhor ordenou que eles comessem da carne, ou seja, o pão, a representação de Jesus Cristo, e o sangue representando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Quando ele passa, quando o espírito da morte passa por todo o Egito, o povo de Deus foi livrado de perder os seus filhos. O povo de Deus ficou livre da morte. A mesma coisa somos nós quando nós aceitamos a Jesus Cristo. O sangue de Jesus está sobre nossas vidas, está em nossas vidas. O diabo não tem o poder de tocar na minha vida e nem na sua vida, porque o Senhor já nos reconciliou com Ele quando Ele sacrificou. Aleluia. Abre para mim lá em Hebreus, livro de Hebreus 7, capítulo 20. Aleluia. Hebreus 7, capítulo 20. Isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem nenhum juramento. Aqui está falando dos sacerdotes que tinham do Antigo Testamento. Continua. Mas ele se tornou sacerdote com juramento. Aqui já está falando do nosso Senhor, do nosso Jesus Cristo. Quando Deus lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Jesus Cristo é sacerdote para sempre, irmãos. E nós hoje estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Tudo que pertence a Ele pertence a nós. O diabo, ele não tem mais o poder de tocar na minha vida. O diabo não tem poder mais de tocar na sua saúde, porque hoje nós estamos ressuscitados com Cristo. Continua, por favor. Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior. Nenhum sacrifício que foi feito, irmãos, no Antigo Testamento, conseguiu apagar de vez, aniquilar de vez o pecado da raça humana. Simplesmente, apenas todos os anos, os homens iam lá, pediam perdão. Os homens pediam perdão, aí simplesmente ficava coberto, mas não apagava. Mas com o sacrifício de Jesus Cristo foi diferente. Ele apagou os nossos pecados, as nossas dívidas foram todas apagadas. Ele jogou os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. O diabo, quando ele chega na nossa frente, ele não está vendo mais Jair, ele não está vendo mais vocês, ele está vendo o sangue de Jesus sobre a vida de vocês. Aleluia. Continua. 23. Ora, houve muito daqueles sacerdotes, porque a morte os impedia. Porque a morte os impedia de continuar o seu ofício. O nosso sacerdote, ele não morre, ele nunca vai morrer. Aleluia, porque ele não veio a esse mundo simplesmente por relações sexuais, irmãos. Ele veio através do Espírito Santo. Então ele não tem linhagem sanguínea com ninguém dessa terra. A linhagem sanguínea do nosso Senhor, do nosso Cristo, ele é 100% celestial. Por isso que ele nos deu a autoridade de pisar serpentes e escorpiões. Hoje nós estamos numa nova aliança e nós precisamos ter essa consciência dessa nova aliança, para que o diabo não possa vir tentar destruir a nossa mente, tentar destruir a nossa vida. Aleluia. Continua. No entanto, Jesus, visto que vive para sempre, tem um sacerdócio permanente. Aleluia. Eu não sei se você se alegra com isso, irmãos. Jesus, quando morreu, quando ele abriu a boca para dizer que está tudo consumado, está tudo consumado. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Eu fico imaginando Jesus sendo chicoteado. Foram 39 chicotadas, irmãos.
saía os pedaços dele. Todas as doenças, todas as mazelas. A palavra diz que ele ficou sem feição nenhuma. Ele perdeu toda a sua feição. Aleluia. Todas as doenças do mundo caiu sobre ele. Aleluia. Mas quando ele subiu à cruz do Calvário, meus irmãos, quando ele disse está tudo consumado, aleluia, ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu não sei se você consegue se alegrar com isso, irmãos, mas eu me alegro, porque eu sei que meu nome está escrito no livro da vida, e quando eu e você aceitamos a Jesus, nós ressuscitamos juntamente com ele. Aleluia. Quando nós ressuscitamos juntamente com ele, a palavra diz que tudo se fez novo. Tudo que ele tinha sofrido, o corpo dele ficou perfeito. No corpo dele não havia mais mazela. É tão tal que as pessoas, quando viram ele, pensaram que ele era um fantasma de tão formoso que ele era, pela luz que envolvia ele. A mesma coisa eu e você, quando nós nos tornamos aliançados com Deus, através de Jesus Cristo. Olha para o seu irmão, olha para o seu irmão e diz, você é um aliançado. Aleluia. Você nasceu de novo em Cristo Jesus. Então não aceite nenhuma imposição do inferno. Nada que o inferno traga de sugestão para você. Então, uma vez que a gente nasceu de novo, que nós nascemos de novo, nós não podemos aceitar nenhuma doença no nosso corpo. Por quê? Porque nós temos a vida Zoe dentro de nós. Aleluia. Nós temos a vida de Deus dentro de nós. Eu não sei o que você está precisando, se você está precisando de saúde, eu não sei se você está precisando de recursos financeiros, mas a palavra diz que nós, quando aceitamos Jesus Cristo, nós passamos a reinar em vida. Não é reinar na outra vida, não, é reinar nessa vida, porque Ele nos deu autoridade uma vez perdida lá no Éden. Aleluia. Abre para mim lá em Romanos capítulo 6. Versículo 1. Aleluia. Romanos 6, versículo 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? 2. Isso foi uma pergunta do apóstolo. 2. De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele. É uma advertência. Hoje é uma noite de, se você cometeu alguma coisa, peça perdão e Ele é fiel e justo. A palavra diz que Ele fez justiça, Ele é o nosso advogado. O diabo não tem o direito de nos oprimir por alguma falha, por algum erro que eu ou você cometemos. Se você pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário. 3. Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte. Próximo. Portanto, fomos sepultados com Ele e na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivemos uma nova vida. Aleluia. É isso que o Senhor tem para mim e para você, uma nova vida. Vida de paz, vida de alegria, uma vida de regozijo. E não uma vida de miséria, não uma vida de desgraça. Não é isso que Ele veio fazer aqui no mundo para nós. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso tudo aqui um dia vai passar, irmãos. Mas só que Ele quer que você tenha uma vida aqui na terra, enquanto você estiver de paz e de abundância. Amém? Abre para mim, por favor. Hebreus 9, versículo do 16 ao 20. No caso de um testamento, a nova aliança, ou a velha aliança, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso da morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar
todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu o próprio livro, e todo o povo dizendo: este é o sangue da aliança de Deus, ordenou a vocês, obedeçam. Isso foi uma referência à lei mosaica. Mas agora nós não precisamos da lei, porque Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Aleluia. Ele derramou seu sangue por nós. Quem morreu por nós? Quem foi que nos deu a salvação? Foi Jesus. Aleluia. E essa noite, eu quero perguntar para quem está aqui, para quem está querendo fazer uma nova aliança com o Senhor Jesus Cristo. Você que chegou aqui essa noite, com o coração destroçado por alguma coisa que aconteceu, eu quero apresentar esse Jesus para você. Todos aqui são cristãos. Quem aqui não é cristão? Quantas pessoas aqui não são cristãs? Que não conhecem esse evangelho? Aleluia. Jesus Cristo, ele veio para mim e para você. Nós precisamos ter em mente que essa aliança uma vez foi quebrada, mas ela foi restituída. Aleluia. A palavra diz que ele nos redimiu, ou seja, ele nos trouxe a redenção. Se a gente parar para analisar essa palavra redenção, você vai ver que essa palavra redenção, se você tirar o R do lado, colocar o R do lado e a ação do outro, no meio vai ficar a palavra Éden. Aleluia. E se você pegar a palavra Éden, a palavra R, você vai ver que vai se formar a palavra restituição, a palavra restauração. Aleluia. E a palavra ação, o finalzinho dessa palavra, é a ação de Deus querendo colocar o Éden dentro do homem de novo e colocar o homem no Éden novamente. É isso que Deus trouxe para nós. Eu não sei como você tem vivido, mas eu posso dizer para você, essa é uma noite de arrependimento, essa é uma noite de salvação para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo, eu quero convidar você a aceitar a esse evangelho, a aceitar esse Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, nós não temos muito tempo na face da terra. Jesus Cristo está para voltar. Eu não sei quantas pessoas à sua volta têm vivido. Você que é cristão, se você tem levado essa palavra para as pessoas, se as pessoas têm ouvido, um Jesus te ama da sua boca. Pois um dia nós que tivemos a oportunidade de falar desse amor, nós vamos dar conta desse evangelho que nós temos e não estamos distribuindo para as pessoas. Aleluia. Hebreus 8:3 disse: chamando nova essa aliança, ele tornou aniquilada a primeira. E o que se tornou antiquado e envelhecido está a ponto de apodrecer. A velha aliança já não nos serve mais, irmãos. Hebreus 8, 6, 7 diz: agora, porém, o ministério de Jesus recebeu é superior a toda aliança, assim como também a aliança da qual ele é mediador e superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, aleluia. Aleluia. O louvor. Aleluia. Eu quero convidar você nessa noite, nesse momento, a tirar um momento de oração por algum ente querido seu, já que todos aqui são cristãos, eu creio que são, a levantar uma oração pelo seu ente querido nesse momento, por um parente seu, por um amigo que está no hospital, por um amigo seu que está em depressão. Eu tenho certeza que nesse momento vamos nos conectar em uma só oração ao trono da graça, para que nós possamos, aleluia, entregar essas pessoas nas mãos do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos te apresentar, Pai querido, a vida, Senhor, dos nossos entes queridos, Pai amado,
a vida, Pai querido, daqueles, Pai, que estão agora, Senhor, nesse momento, Pai, precisando de ouvir uma palavra Tua, Pai. Em nome de Jesus, Senhor da glória, em nome de Jesus, Pai. As pessoas que aqui estão, Pai querido, eles têm um ente querido nas suas casas, Pai, que ainda não estão salvos, Pai querido, mas que nessa noite, Pai, o Teu Espírito Santo, Senhor, possa visitá-los, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Pai, sobre a vida deles, Pai, salvação, Pai querido, restituição, Pai, de tudo aquilo que foi perdido, Pai, restauração, Pai, ô Senhor da glória, em nome de Jesus, Pai. Eu quero apresentar, Pai querido, todos aqueles, Pai, que estão com enfermidade, Pai querido, que o Senhor possa, Pai, restaurar, Pai, o corpo físico dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Me vê o coração agora, Pai, ô Senhor da glória, eu quero te apresentar, Pai, a vida de Wesley, Pai, lá em Campina Grande, Pai. Aquele jovem, Senhor, que ontem, Pai, se rendeu aos Teus pés, Pai. Onde o tráfico, Pai, tem oprimido aquela vida, Pai. Eu repreendo agora, Pai, todo espírito de morte, Pai, sobre aquela vida, Pai. E ele se entregando a Ti, Pai querido, de corpo e alma, Pai. Livra ele, Senhor, de todo mal, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu quero Te apresentar, Pai, os meus amigos, Pai, meus irmãos em Cristo Jesus, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, derramando da Tua graça, Pai, das Tuas misericórdias, do Teu infinito amor sobre a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Amém? Diga, Deus é bom. Diga, Ele é bom demais. Nós já vamos ceiar, irmãos. Mas antes de ceiar, nós precisamos esclarecer para você quem é que pode fazer parte da ceia, quem é que pode ceiar. Às vezes algumas pessoas perguntam: pastor, eu não sou aqui da igreja, eu posso ceiar? Eu não sou aqui da igreja. A pergunta que eu faço para você: a ceia é do verbo da vida ou é a ceia de Cristo? Então a ceia é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então, se você é de outro ministério, mas está em comunhão com Deus e com os irmãos, e você deseja cear aqui conosco, você é muito bem-vindo, amém? Então, outra coisa: quem é que participou da ceia lá junto com Jesus? Diga, foi os discípulos? Diga os discípulos? Diga os discípulos? Amém? Então são aqueles que se renderam, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, irmãos, eu aprendo muito com os pássaros. Eu não sei você, mas eu aprendo muito com os pássaros. E tem dois pássaros que nós precisamos aprender muito com eles, que é o urubu e o beija-flor. Quantos aqui já viram o urubu? E o beija-flor? Amém? Uma grande bênção, né? São dois pássaros. Os dois são pássaros e os dois voam. Qual que é a diferença, pastor, um do outro? É porque o urubu, irmãos, ele só se alimenta daquilo que é morto. Ele só se alimenta de coisa que já passou. Ele só se alimenta daquilo que é podre. Ele se orienta pelo mau cheiro. Sabe, irmãos, tem pessoas que o diabo fica tentando fazer com que elas fiquem se lembrando do passado. Mas mídia, coloca aqui para mim, 2 Coríntios capítulo de número 5, verso de número 17. 2 Coríntios 5, 17. Tem muito a ver com esse versículo. Sabe, tem pessoas, irmãos, que estão aqui nessa noite, que elas estão vivendo do seu passado. Sabe, o diabo está tentando lembrar você daquilo que você fez, do pecado que você cometeu. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Também existe um outro pássaro chamado beija-flor. Esse não se orienta pelo aquilo que é podre. Ele não se orienta pela morte, mas ele se orienta pela vida, pelas cores, pelo cheiro das flores, pelo mel. Ele espalha coisas boas aonde ele passa. Ele sai espalhando coisas boas. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus veio trazer boas notícias para você. Não deixa o diabo transformar você em urubu. Você não é um urubu, amém? Você não deve viver do passado, ficar comendo aquele resto do passado, aquilo que já morreu. Ei, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você aceita Jesus, a tua vida agora é essa. Olha lá, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram nova todas as coisas. E eu quero fazer esse convite para você, eu quero reforçar. Deus falou comigo aqui, que tem pessoas aqui que ainda não aceitaram Jesus como Senhor, ou estão afastadas do Evangelho. E essa é a sua noite, de você deixar o passado para trás, de você deixar aquilo que passou, aquilo que não presta mais para trás, e você ter uma nova vida, uma vida transformada no Senhor. Cadê a primeira pessoa? Dê um sinal com a sua mão, você que está aqui nessa noite, e você decidiu aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, ou está afastado. Tem a primeira pessoa, cadê a segunda pessoa? Pode vir
pra cá, vem pra cá, vem pra cá, acompanha ele aí. Alguém acompanha ele em nome de Jesus. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Dá um sinal com a sua mão. Amém? Que está afastado do evangelho, eu quero aceitar nessa noite. Você decidiu no seu coração deixar aquilo que passou. Ei, não deixa o diabo acusar você. Amém? Dê um sinal com a sua mão. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Tem mais alguém? Deus está falando comigo que tem mais alguém que quer aceitar Jesus ou quer retornar nessa noite. Esse é o teu tempo. Não deixa o diabo enganar você, não deixa ele prender você. Ele não é o seu dono. Você não deve viver no seu passado, naquilo que você fez. Ei, Deus tem uma nova vida, uma vida abundante para você, uma vida diferente para você, uma vida cheia de cores. Sabe o urubu? Ele vive no cinza, ele vive na escuridão, ele vive olhando e presenciando somente morte. Mas deixa eu falar uma coisa para você: Jesus, Ele quer te salvar para te dar vida, e uma vida abundante. João 10,10 diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas Jesus diz: eu vim te dar vida e vida abundante. Ei, Jesus quer dar vida no seu casamento, Jesus quer dar vida na sua família, Jesus quer dar vida na sua casa, Jesus quer curar você, Ele quer transformar você, Ele quer mudar a sua empresa, a sua família, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Nós vamos orar. Amém? Glória a Deus. Deus foi muito específico através da tua vida. Deus me fez sair dali e Ele falou para mim: tem pessoas que querem aceitar o meu nome, que estão com o coração rendido. Sabe, eu olho você nessa noite e eu vejo que tem algo de